Alvíceras, alvíceras. Muito bem, estamos com a Bíblia King James 1611. A gente tem aí esse belíssimo livro, né? Um verdadeiro adobe, para ficarmos aí na comparação, né? Terminológica com o nome dado ao tijolo, por assim dizer, que era fabricado pelos hebreus no Egito Antigo. Então, parece realmente um tijolo, um adobe. Adobe é o mesmo nome daquela marca de software que a gente usa para ler e editar PDFs, arquivos no formato PDF. Bom, mas voltando aqui, a gente está no capítulo 8º. A gente já leu todo o capítulo 8º. Nós fizemos 3 leituras, dividindo o capítulo em 3 pragas, em 3 partes. Uma parte para cada praga. Tá ok? Hoje a gente vai ler todo o capítulo 8º. A gente já tem uma noção muito boa, na verdade, mais do que uma noção, a gente tem todo o aprofundamento de cada uma das 4 pragas até aqui vistas, né? A gente leu, comentou, fez diversas análises, lendo aí em outras versões. Agora a gente vai ler do primeiro ao último versículo, ou seja, numa sentada só, tá? E depois a gente vai olhar o tempo, se houver tempo a gente vai ler também as notas de rodapé. Os comentários que eu tinha para fazer de minha própria cabeça, de minha própria autoria, eu já os fiz nos outros vídeos. Então, neste vídeo, eu não vou mais repeti-los. Vamos só ler e, havendo tempo, a gente também vai para as notas de rodapé e referências intrabíblicas elencadas aqui, tá ok? Nesta edição de estudo da Bíblia, na edição King James, da editora Bivi Books. Vamos ao texto. Capítulo 8º de Êxodo. E falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. 2. E se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs. 3. E o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas amassadeiras. 4. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. 5. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com um cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. 6. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. 7. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. 8. Então chamou Faraó. Então, só que um detalhezinho que eu não falei no vídeo, no penúltimo vídeo, né, sobre a praga das rãs. No antepenúltimo vídeo. Mas eu quero destacar aqui. Arão coloca o cajado nas águas e de lá advém muitas, mas muitas rãs, a ponto de cobrirem todo o solo do Egito, né? Lembrando que o Egito não é um quarteirão ou 2, né? Não é a esquina da sua casa, né? O Egito é um país que, por mais que nem todo ele tenha sido de fato tomado ao pé da letra, né? Por rãs, mas mesmo o núcleo mais assim urbano, entre aspas, urbano, né? Mais povoado, mais densamente povoado ali na época, seria algo muito grande, muito grande. E tudo aquilo tomado cada centímetro quadrado, porque é o que o texto nos dá permissão de entendermos, tomado por rã, tudo aquilo. E aí, como se não bastasse, os magos que deveriam fazer digamos assim, a defesa do povo, né, são chamados novamente pelo faraó, e eles também, por encantamentos, por uma magia oculta, por uma força oculta, que o texto deixa claro aqui neste capítulo, que não é por força de Deus, que não é a mesma origem, a mesma fonte da força de Yahvé, é uma outra origem mágica,
né? Ou seja, que os cristãos vão, em sua revisão, resumir como sendo, se não é de Deus, é de Satanás. Então, se Yahvé está com Deus, está com Arão, com Moisés, quem é que está com os magos do faraó? Não tem vários deuses, só existe um Deus e o inimigo de Deus, que é o diabo, que é Satanás. Então, os cristãos, na leitura que fazem, costumeiramente vão interpretar como tendo sido a força de Satanás através dos magos do faraó. Então, seja como for, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão também suscitar rãs das águas do Egito. Assim, como se já não tivesse uma grandíssima quantidade de rãs ocupando, segundo o texto bíblico, né, todos os espaços da terra do Egito. Então, ainda mandaram os magos do faraó para provarem que o Deus deles também faz a mesma coisa que o Deus de Moisés, fizeram a mesma coisa, repetiram o milagre, né? E também suscitaram mais rãs, não se sabe em que quantidade, mas fizeram suscitar mais rãs. Seja como for, agravaram, no limite, agravaram a situação dos egípcios e as suas próprias situações, né? A sua própria situação, porque eles também estavam ali dentro, no meio daquela azáfama, daquela situação dantesca ali, tendo que conviver, se mexer, se locomover, esbarrando, pisando em rãs e subindo pelas canelas e tudo mais. Bom, fecho o parêntese e volto para a leitura. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifício ao Senhor. 9. E disse Moisés a Faraó: Glória sobre mim, quando devo rogar. Pausa para comentar. Aqui é interessante o que traz esta tradução. O que ele vai dizer? Glória sobre mim. Glória sobre mim. Já vimos que em outras traduções, né, não é isso que aparece, né? Não é essa o texto que aparece. Na nota de rodapé, ele até comenta dizendo o seguinte: a oportunidade para o faraó escolher a hora revelaria que o fim da praga estava sob o controle do Senhor. Ele continua, já já eu vou voltar nessa nota, mas só o iníciozinho dela para lembrar quem viu meu penúltimo vídeo, na verdade, eu li a versão Almeida atualizada ou revista, agora não me recordo. E lá não vinha assim, ó, e disse Moisés a Faraó, glória sobre mim, como está aqui na King James. Então, não foi isso que Moisés disse para Faraó na Almeida. Na Almeida, Moisés diz, quando você quer, alguma coisa assim, quando que você quer, Faraó, que eu rogue a Deus? Escolha aí o momento, escolha quando é que você quer que eu fale com ele. Porque no versículo 8, o anterior, Faraó chama Moisés e pede, pô, fala com Yahvé lá, para poder cessar essa maldita praga das rãs. Aí no 9, no seguinte, Moisés fala, beleza, Faraó, quando é que você quer? Escolhe aí o momento que você quer que eu fale com ele. É mais ou menos assim, em termos chãos populares, que se deu a conversa. Só que aqui na versão King James, ele não fala, escolhe aí a hora, quando que você quer. Fica a seu critério, escolher o momento que você quer que eu rogue a Yahvé. Ele não diz isso. Nesta versão, ele fala, glória sobre mim, quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio. Então Moisés fala, olha, glória sobre mim. Ele não fala, escolhe aí o momento que você quer que eu ore. Quer dizer, é uma tradução totalmente diferente. Uma tradução não tem nada absolutamente a ver com a outra. São sentidos totalmente diferentes. É um falando de batata, o outro falando, sei lá, de maçã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por quê? Porque é uma expressão do hebraico arcaico, do paleo-hebraico, que realmente suscita muitas divergências entre os hebraístas. Tanto que a gente vê aqui duas famosíssimas e usadíssimas traduções, historicamente falando, a Almeida e a King James, discordando entre si.
né? Então, vamos, assim como fizemos com Almeida e analisamos o texto com a expressão onde Moisés fala para Faraó escolher o momento que ele quer que ele interceda, vamos também analisar somente olhando para cá, somente olhando para esta versão aqui. E vamos ver se vai ter alguma diferença. Então vamos lá. Glória sobre mim, quando devo rogar por ti e por teus servos? Bom, a única coisa que muda aqui, e pode fazer alguma mudança de sentido, é que Moisés usa uma expressão que evoca para si o poder de Deus. Glória sobre mim. Glória de quê? Movida por quem? Ou advinda de quê? De quem? De Yahvé. Então, é como se Moisés estivesse falando, né? O faraó chega para Moisés e fala: faz alguma coisa, fala com Yahvé para cessar essa praga. Moisés fala: realmente, eu tenho glória para fazer isso, glória sobre mim. Vou falar com ele, vou pedir que a sua glória venha sobre mim. Mas quando você quer que eu rogue por ti? É algo assim. Aí, voltando na nota de rodapé, a oportunidade para o faraó escolher a hora revelaria que o fim da praga estava sob o controle do Senhor, a menos que a resposta do faraó, amanhã, fosse uma expressão idiomática para imediatamente, ou o mais breve possível. Sua escolha adiou o fim da praga até o dia seguinte. Aqui é o seguinte, no versículo seguinte, quando o Moisés pergunta ao faraó: quando você quer que eu rogue por ti? Contraditoriamente, o faraó, que você imaginaria que fosse falar agora, por favor, estamos sofrendo aqui todos. O faraó fala: não, agora não, amanhã. Né? Então, ele vai falar amanhã. Então, o comentarista vai dizer: a menos que a resposta do faraó amanhã fosse uma expressão idiomática para imediatamente, ele abre uma porta para essa interpretação. Talvez esse amanhã, no hebraico antigo, significasse imediatamente. Difícil, né? Porque é mais uma expressão obumbrosa, que suscita dúvida. Porque amanhã é o oposto de imediatamente. Depois é o oposto de agora. É antônimo, praticamente. Então, assim, dificilmente a expressão vai significar, a expressão amanhã, traduzida como amanhã, vai significar imediatamente. Mas, concedamos. Aí ele continua. Ou também poderia significar, ele vai dizer, o mais breve possível. Também difícil. Como é que amanhã vai significar o mais breve possível? Mas, concedamos também. Tá? Sua escolha adiou o fim da praga até o dia seguinte. Então, a escolha do faraó adia o fim da praga. Mas como que o faraó foi o responsável pela praga seguir até o outro dia, em vez de cessar imediatamente? Sim, ele foi o responsável, porque ele disse amanhã. Mas como é que ele pode dizer isso? Lembrando que o tempo todo Deus, e no caso Yahvé, está no controle das ações e reações do faraó. Porque o Yahvé, ele mesmo disse no capítulo 4 que endureceria o coração de faraó. Ou seja, se responsabilizaria por certas reações, falas e vontades, e no caso, em última análise, em ordens de faraó. Então, possivelmente, o faraó vai dizer amanhã, né? Porque Yahvé que está por trás, nos bastidores, operando nos bastidores, operando na própria vontade, volição do faraó, vai fazer com que o faraó diga amanhã, em vez de dizer agora, cesse isso agora, por favor. Ou algo assim. Beleza. Aí ele continua. A resposta à oração de Moisés apontava para a incomparabilidade do Senhor. Ele podia iniciar e encerrar esta praga quando desejasse. Aí vamos seguir. Versículo 10. E ele disse: amanhã, e disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Então Moisés fala: beleza, amanhã eu vou orar e vai cessar a praga. Só que aí Moisés pega e não faz isso, não obedece, não segue o combinado. Pelo contrário, ele combinou que faria amanhã, porque o faraó pediu para fazer amanhã. Mas aí acaba aquela conversa com o faraó e Moisés se põe a fazer imediatamente o que haviam combinado ali de fazer amanhã. Veja só o versículo 11. E as rãs se apartarão de ti e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo. Elas permanecerão somente no rio. Aí vem 12. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, onde haviam combinado, né, que no dia seguinte cessaria toda aquela praga,
E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó, dando a entender claramente que ele não esperou até amanhã, conforme combinado. Ele fez isso imediatamente, no mesmo dia, minutos após o combinado. É o que o texto nos dá a entender. Aí vem na sequência. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos. Ué, mas o versículo 11 não termina dizendo: elas permanecerão somente no rio? Então elas vão permanecer somente no rio? Ou elas morreram nas aldeias, nas casas e nos campos? Quem está certo? O versículo 11 ou o versículo 13? Mais uma contradição. Aí vem o versículo 14. E as ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal, começou a feder. 15. Mas quando o faraó viu que houve alívio, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. 17. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram. Primeira praga que eles não conseguem imitar. Assim havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. Situação terrível. Então, versículo 19: disseram os magos a Faraó: este é o dedo de Deus. Veja, reconhecendo pela primeira vez que havia ali o poder de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu conforme o Senhor havia dito. Ou seja, mesmo os magos, os funcionários do Faraó, reconhecendo que era ali o dedo de Deus, o Faraó endurece seu coração. E endurece o coração conforme o Senhor havia dito que aconteceria. E mais ainda, conforme o Senhor havia dito que ele mesmo, Yahvé, o Senhor, é que promoveria esse endurecimento. 20. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir, para que me sirva. 21. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre teus servos, e sobre teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas, e também o chão em que eles estão. 22. E eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxames de moscas, para que ao final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. 23. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Porque o povo de Israel certamente ia, sabendo que Gósen não ia ter mosca nenhuma, foi todo mundo para lá. E os egípcios ficavam para cá. Então, houve uma divisão clara entre um povo e outro. 24. E o Senhor assim fez. E vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó, e para dentro das casas de seus servos, e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desses enxames de moscas. E chamou o Faraó a Moisés e a Arão, novamente, e disse: ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. Ou seja, eles pediram para sair em caminho de 3 dias para sacrificar lá fora. Mas o Faraó pega: não, podem sacrificar, mas aqui dentro. E Moisés disse: não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Ou seja, qual foi a argumentação de Moisés? Muito astuto. Não, a gente não vai sacrificar a Deus aqui, porque se a gente fizer isto, a gente vai estar fazendo algo que é abominável para todo o povo, que adora a outros deuses, e eles vão nos apedrejar. Então foi um argumento que não foi Deus que mandou, não foi Yahvé que mandou Moisés falar. Partiu da cabeça, foi uma saída encontrada, uma argumentação de autoria do próprio Moisés. Aí vem o 27. Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. 28. E Faraó disse: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não devereis ir muito longe,
suplicai por mim. Então o faraó finalmente deixa, aí ele cede a argumentação de Moisés, fala, beleza, você então vai logo lá para o deserto, pode ir, não tem problema, somente não quero que vocês vão muito longe. E ainda pediu para suplicar por ele, por faraó, ainda pediu oração intercessória, né, a Moisés ali, para ele, pela vida dele. Olha que grau não vou dizer de humildade, porque ali ele está meio que mais assim, quebrantado do que humilde, né? A palavra melhor é quebrantado, mas é um ato de humildade também, porque ele que é tido como um Deus pelo seu povo, é o grande faraó, ele ali então finalmente cede, diz pelo menos, né, que o povo vai poder sair para fazer o culto dele no meio do deserto, e ainda pede que intercedam pela vida dele, do faraó. Aí vem o 29, vamos ver o que vai acontecer. E Moisés disse, eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, não deixando o povo ir e sacrificar o Senhor. Ou seja, Moisés dá um checkmate, olha só, eu vou fazer isso, eu vou orar e vai cessar essa praga de moscas, mas que você não volte a repetir isso, enganando a gente, dizendo que vai liberar e não vai, e não libera. Lembrando que o texto não traz Moisés cessando, orando para cessar a praga dos piolhos. E nem é dito em nenhum momento que a praga anterior, a terceira praga, a praga dos piolhos, cessou. Ou seja, pelo texto, né, analisando o texto, não é crime, não é incoerente nós concluirmos que a praga dos piolhos continua a ferro e fogo aqui, a pleno vapor, a toda, né? Assim, do jeito que estava versículos atrás. Ou seja, para todos os efeitos, né, como não vem escrito no texto que alguém fez alguma coisa para cessar a praga dos piolhos, a praga das moscas ocorre, e no meio da manifestação, plena manifestação da praga dos piolhos. Ou seja, seriam duas pragas ocorrendo simultaneamente. Aí vem, e Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó, de seus servos e de seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. Então as moscas acabaram. E Faraó endureceu seu coração também dessa vez e não deixou o povo ir. Ou seja, o último versículo traz para a tristeza do povo hebreu, mais uma vez o faraó, assim que a praga acaba, ele volta ao normal, né, porque deixa de sofrer e volta a não deixar o povo ir embora. E aí termina o capítulo 8. O vídeo já está com 23 minutos, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pausa e a gente volta depois da pausa para ler as notas de rodapé. Nós temos aí umas 10 notas de rodapé aqui da Bíblia King James.